Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar um guia básico para você sobre como investir, como dar os primeiros passos para investir em ações. Então é um vídeo que muita gente me pediu, Lucas, faz um vídeo, pelo amor de Deus, explica como é que eu começo a investir em ações. Então eu vim aqui nesse vídeo, eu montei um guiazinho rápido para você entender pelo menos o básico antes de começar a investir. Então como eu começo, como que eu escolho uma ação, o que é uma ação, como que a gente investe em ações. Então aqui nesse vídeo eu vou tentar explicar tudo para vocês e você vai sair daqui sabendo tudo dessa classe de ativo que são as ações. Se você falar, Lucas, mas eu já invisto, não vou ver o vídeo então, você vai estar perdendo muito conhecimento. Porque nesse vídeo eu não vou falar somente para quem não conhece, né, para quem é totalmente leigo, mas vou dar muita informação que até mesmo você que já investe, tenho certeza que vai ganhar muito conhecimento, porque tem muita coisa aqui que talvez não seja tão básica assim. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, alguma dúvida, uma sugestão que você quer ver aqui no vídeo e, claro, roda a vinheta. Então, primeiramente, vamos falar o que são ações, né? Ações nada mais é do que empresas. Quando você compra ações, você está comprando a participação do lucro de uma empresa. Então, quando a gente vai comprar ações, a gente compra através de cotas, né? As cotas, elas são pequenos pedaços, né? Pequenas divisões de uma ação. Então, pensa assim, uma ação é como se fosse uma caixa de pizza. Nessa caixa de pizza, ela tem vários pedaços que são as fatias. A empresa faz isso, né? Ela divide a empresa em vários pedaços, que a gente chama de cotas, que as cotas são as ações, né, que a gente vai comprar no mercado, e aí sim a gente vai se tornar sócio de uma empresa. Então quando a gente se torna sócio de uma empresa, a gente não só vai crescer com a empresa, né, ou seja, se eu investir R$100 e uma ação da empresa custava R$100, quando essa ação for valer 130, 150, 200, 300, eu vou estar acompanhando também o crescimento e ganhando com isso. Mas não somente com o crescimento da cotação, né, que é nada mais é o valor, né, o preço de uma cota, cotação é o preço de uma cota. Mas também eu vou estar ganhando com a distribuição de lucro da empresa aos acionistas, que somos eu e você, que compramos ações no mercado. A empresa ela faz dessa forma que a gente chama também de dividendo, né? O dividendo nada mais é quando a empresa ela distribui o lucro do período, seja ali semestral, anual, trimestral, que a empresa vai ter e distribuir aos sócios, né? Então ela vai pegar aquele lucro ali de 1 milhão e vai distribuir conforme a quantidade que você tem da empresa. Se a empresa vai distribuir 1 milhão e você tem um total de 10%, você vai ganhar R$100 mil. A distribuição do lucro vai acontecer conforme quanto você tem da empresa. Então existem duas formas de você ganhar com ações, tanto com a valorização do ativo, quanto com o dividendo, que é a distribuição do lucro ao acionista. E o que a gente tem que entender antes de a gente começar a investir em ações é que as ações elas são investimento de longo prazo, talvez até de longíssimo prazo. O que é longíssimo prazo, Lucas? Você não vai ganhar com ações se você quiser investir para um dia, para um mês, 6 meses, para um ano, quiçá, digamos, de 3, 4, 5 anos. Por que isso? Porque as ações são empresas. E uma empresa, se você já tentou abrir uma empresa, ou se você já tentou criar um negócio, o seu negócio ele não explode de um dia para a noite, certo? Ele demora meses, às vezes demora anos para sua empresa, para o seu negócio explodir, expandir, ganhar muito cliente, começar a lucrar, você conseguir contratar mais pessoas e o seu negócio começar a dar um lucro realmente grande. Então, quando a gente investe em ações também, a gente vai estar comprando participações de empresas que demoram para crescer. Então, por isso que eu falo que investir em ações é você se tornar sócio que vai acompanhar o crescimento das empresas no longo prazo. Por esse fator que investir em ações não é algo de curto prazo, não é algo de meses, não é algo de dias, é algo de anos, talvez 5, 10, 20 anos investindo. É um investimento que eu costumo falar que é para nossa vida inteira. Você vai investir hoje e você vai acumular o seu patrimônio para a sua vida inteira. Falando em acumular, a Bolsa de Valores ela é um lugar, gosto de falar, que é para você acumular patrimônio longo prazo. E você não vai ganhar dinheiro rápido na bolsa, ter lucros extraordinários na Bolsa de Valores no curto prazo, porque você vai acumular seu patrimônio principalmente, né? Você vai investir ali uma reserva que você conseguiu naquele mês poupar, vai colocar na bolsa e no longo prazo você vai acumular um grande patrimônio. Então é um acúmulo de patrimônio para o longo prazo e é para isso que serve a Bolsa de Valores. O maior exemplo que a gente tem aqui de acúmulo de patrimônio no longo prazo é o próprio mestre da Bolsa de Valores, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett é um cara que depois dos seus 50 anos de idade começou a ganhar muito dinheiro com a Bolsa. Só que, porém, ele começou a investir na Bolsa quando ele tinha 12 anos. Ele começou a trabalhar com 12 anos, ele fazia já uns bicos ali quando ele era criança ainda e ele começou a juntar ali um dinheirinho, já começar a comprar algumas ações e quando ele tinha seus mais de 50 anos foi
quando o Warren Buffett começou a ter um patrimônio muito relevante. Hoje ele é um cara que ele tem mais de 80 bilhões de patrimônio, mas só depois dos 50 anos de idade é que de fato o patrimônio dele começou a alavancar e ele começou a se tornar bilionário. Então ele começou a ganhar muito dinheiro com a Bolsa de Valores depois dos seus 50 anos, ou seja, ele tinha aí pelo menos uns 38 anos investindo em ações. Espere você que em 5 anos, talvez 10 anos, vai conseguir ganhar muito dinheiro. Com toda certeza, se você investir por longo prazo, investir para 15, 20 anos, talvez 30 anos, tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro investindo nos ativos corretos. Mas Lucas, eu tenho um amigo que ele conseguiu muita grana, ele faz day trade, ele faz swing trade, ele faz opções binárias, ele ganha muito dinheiro investindo na Bolsa de Valores, comprando ações. Cara, o que eu posso te falar é que daqui a 5 anos, chega nesse seu amigo que fala que está ganhando muito dinheiro com a Bolsa de Valores em curto prazo e compara o seu patrimônio de você que investe no longo prazo com ele que investe no curto prazo e vê quem tem mais dinheiro. Tenho certeza que você que investe no longo prazo, daqui a 5, 10 anos, vai ter muito mais dinheiro do que essa pessoa que fica investindo por curto prazo. Porque a pessoa que investe no curto prazo, ela vai ganhando ganhos pequenos. Quem investe no longo prazo, ganha grandes quantidades de patrimônio. Eu tenho certeza que você no longo prazo, com essa estratégia, vai ter muito mais dinheiro do que esse cara que investe por curto prazo. E aí, outra coisa que eu quero falar aqui, antes de a gente começar a falar um passo a passo de como se investe em ações, é que a gente tem que derrubar um mito da Bolsa de Valores. As pessoas pensam que você tem que ter muito dinheiro para começar. E não é isso, você não precisa ter 1 milhão de patrimônio, 100 mil reais de patrimônio para você começar a investir na Bolsa de Valores. Existem ações que custam 10 reais, 5 reais, 20 reais, 30 reais. No máximo, você vai encontrar uma ação que custa 60 reais. Por que isso? Porque as empresas, elas sabem, e a Bolsa de Valores sabe, se o preço for mais atrativo, né? Se o preço for menor para o acionista pequeno, vai se tornar muito mais fácil as pessoas comprarem, isso vai atrair mais investidores. Então é muito acessível você investir na Bolsa de Valores. Você consegue investir 20 reais por mês, consegue comprar ações de, por exemplo, Itaúsa, ações de Alpargata, ações de Arezzo. São empresas, pequeno valor de capital, são empresas boas que você vai estar comprando, investindo para o longo prazo. Se você tiver 100 reais por mês, então você vai poder comprar todas as empresas da Bolsa. Claro, uma cota de cada empresa. As empresas mais caras, como por exemplo Banco Inter, que tem a cotação em 60 reais, Magazine Luiza, que também tem a cotação lá em 60 reais, são empresas que têm, digamos assim, o preço da cotação mais alto. Isso também não significa que a empresa seja melhor, tá? Significa que a cotação naquele momento está no valor mais elevado. A frase que eu gosto de falar bastante é que não é coisa de você, só investe na Bolsa quem tem muito dinheiro. Não, você investe na Bolsa e depois você ganha muito dinheiro com isso. É ao contrário, as pessoas investem na Bolsa para ganhar dinheiro e não só investe na Bolsa quem tem muito capital. Então outra coisa que você tem que saber também é o seu mindset. Você investir em ações, você tem que ter a mentalidade correta de investir nas ações. Saber que você vai investir em ações, você está investindo em renda variável, que é o tipo de investimento que ele não te garante certeza de retorno. Se você investe na renda variável, você vai ter oscilações no longo prazo, oscilações até mesmo no curto prazo, ali em espaços de um dia, o seu patrimônio pode variar para baixo. Existem casos de pessoas que investem, digamos, para um mês nas ações e perdem dinheiro, que a Bolsa de Valores é um lugar que a gente chama de renda variável. Então as ações, elas vão variar e claro, se você comprar ativos de qualidade, eles vão variar sempre para cima, porque a empresa tende a crescer e você vai acompanhar o lucro das empresas, que são as ações no caso. Porque quando você investe em ações, você não tem nada de garantia que você vai ganhar de fato muito dinheiro, mas sim que você investindo em empresas de qualidade, você pode ganhar muito com isso. Não existe garantia nas ações. Falo isso porque ainda mais se você é uma pessoa muito acostumada com poupança, CDB, Tesouro Direto, você ir investir em ações pode te assustar no começo, você vai ver essas oscilações acontecerem, mas claro, se você investir por longo prazo, investir em bons ativos, com certeza você vai ter patrimônio de qualidade e muito maior do que você teria investindo numa poupança ou num CDB, por exemplo. Outra coisa muito importante que a gente tem que entender é que as ações, elas podem assustar o investidor no começo, porque investir em ações não é uma aposta, tá? Você não vai investir hoje, vou investir, a empresa tá a 10 reais e amanhã eu vou vender a 12. Não é isso, tá? Você vai investir nos ativos e acreditando no futuro da empresa, no caso das ações. Você vai olhar, digamos, uma empresa como a Magazine Luiza e vai falar, nossa, acredito muito nessa empresa, eu acho que daqui a 10, 20 anos ela vai ser uma das maiores empresas de varejo, talvez no mundo. Então você investe com essa mentalidade do futuro da empresa, como é que vai estar. E aí sim você começa de fato a investir em ações com a mentalidade correta, tá? Acreditando nos ativos no potencial futuro. Então aqui
vou falar para você 4 passos para te guiar, para você começar a investir de fato em ações agora. Então já te mostrei o basicão que você precisa entender sobre o que é uma ação, o que é o mindset, qual é a mentalidade correta que você tem que ter e saber umas coisas básicas antes de investir em ações. E agora eu vou te dar um passo a passo, como de fato você começa a investir em ações, quiçá hoje mesmo. Então bora lá. O primeiro passo é você entender que você tem que abrir uma conta numa corretora de valores ou em algum banco que seja, digamos, taxa zero para você investir em ações. Falo isso porque as corretoras de valores, nós temos exemplo de várias corretoras no mercado que dão esse taxa zero para você investir em ações. Porque ninguém gosta de pagar taxa, seja taxa bancária, seja taxa em próprios investimentos, e pagar taxa de corretagem para investir em ações é muito chato. Então procure uma corretora que seja taxa zero em ações, algo muito legal. Lucas, por que abrir conta numa corretora? Porque a corretora é um banco de investimento. Quando você abre uma conta na corretora, você separa o seu dinheiro, que é o dinheiro dos seus gastos mensais, que vai estar num banco comercial, né, que a gente chama, que é um banco comum do cidadão, e você vai separar esse dinheiro, que é o dinheiro dos seus investimentos, que é o dinheiro da sua aposentadoria, suas metas do futuro, que vão estar investidos em ações, no caso. A corretora vai fazer essa distorção, essa diferença de onde está o seu dinheiro para gasto, o seu dinheiro para o seu futuro nos investimentos. Então abre uma conta na corretora. Lucas, mas é seguro eu ter uma conta na corretora? Assim como os bancos, as corretoras, elas são fiscalizadas por um órgão do governo, né? Os bancos são fiscalizados pelo Banco Central, né, que é o Bacen. As corretoras são fiscalizadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que fiscaliza todo tipo de investimento e todo tipo de mercado de capital, no caso das ações também. É seguro sim, abre uma conta na corretora. Nós temos exemplos de várias corretoras que são zero taxas de corretagem e é muito interessante. Esse é o primeiro passo para você começar a investir em ações de fato, abrir uma conta na corretora. E o segundo passo é você entender e escolher os ativos corretos. Então não adianta simplesmente você pegar o seu dinheiro e investir em qualquer ação, em qualquer ativo, que não vai dar certo. Você tem que saber qual ativo você vai escolher e qual ação você vai colocar na sua carteira, porque isso faz toda a diferença. Não adianta nada você colocar R$100 numa ação e daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, a empresa não vingar, a empresa vir a falir, você vai perder todo o capital junto com essa empresa e não é isso que você quer. Então saber escolher os ativos é o segundo passo, que é muito importante, porque antes mesmo de você comprar as ações, você tem que saber qual ação você vai investir. Então isso pode parecer um tanto quanto avançado, mas ele costuma ser um pouquinho mais simples do que vocês pensam, né? Essa é uma estratégia chamada stock picking, que claro, você vai ter que escolher os ativos a dedo. Mas existe um outro tipo de estratégia que é uma estratégia, digamos, mais tranquila, que o investidor em ações iniciante pode estar fazendo, que a gente chama de alocação passiva. Então você vai pegar o seu dinheiro e ao invés de você escolher, digamos, a ação da Magazine Luiza, a ação da Ambev, escolher exatamente essas empresas a dedo, pode simplesmente fazer o quê? Investir num fundo que replica ações do índice de mercado. Então existem vários fundos no mercado e vários fundos interessantes, que a gente chama de ETF, nada mais é que Exchange Traded Fund, que são fundos que replicam índices da bolsa. Então esses fundos vai juntar, digamos que 100 empresas, 50 empresas em um único lugar, está investindo nesse fundo, você vai estar acompanhando o crescimento dessas 50, 100 empresas, sem ter que ficar escolhendo a dedo empresa por empresa. Então exemplo aqui de ETF que você pode estar investindo para começar a investir em ações, se você não tem essa noção de escolher empresa a dedo, é o próprio Small 11 e o Bova 11. O Small 11 vai replicar as pequenas empresas de valor menor aqui no Brasil, pegar empresas que não têm tanto patrimônio assim, que não são tão grandes, e você vai acompanhar essas empresas pequenas. E o Bova 11, pelo contrário, são as maiores empresas com maior volume de negociação do Brasil. Dentro do Bova 11 a gente vai ter Vale, Petrobras, Banco Itaú, Ambev, B3, empresas gigantes já consolidadas, e você vai estar acompanhando o crescimento dessas empresas sem ficar escolhendo a empresa a dedo e qual empresa quero ter na minha carteira, qual empresa não quero ter. Então você investindo em um ETF, você faz essa alocação que a gente chama de alocação passiva, porque você vai ter que comprar um ETF e o ETF vai decidir para você em qual empresa ele vai estar investindo, com base, claro, no tamanho da empresa, no caso aqui do Bova 11. Então você investir no ETF é bem vantajoso, porque você não tem essa escolha e, claro, as taxas também são bem baixas no ETF, diferente de um fundo que você vai investir, como o fundo multimercado, que está muito em moda por aí. Então é bem tranquilo você investir no ETF. O terceiro passo que você tem que entender ao investir em ações é que você precisa diversificar a sua carteira. Não adianta você pegar, digamos, todo o seu patrimônio. Ah, Lucas, eu tenho R$10 mil. Vai pegar R$10 mil, vai colocar totalmente em uma
única ação, vou comprar somente ações da Lojas Renner. Não, não é isso. Você tem que diversificar o seu patrimônio, você tem que ter mais de um ativo na sua carteira. Por que eu falo isso? Porque, digamos, as ações da Lojas Renner quebrada aqui há mais ou menos um ano, você vai perder todo o seu patrimônio, porque você não está diversificado, você só tem uma única ação. Então eu vou comprar duas ações, Lucas? Não, duas ações também você não está diversificado. Uma diversificação ideal é que se você tem 100% do seu patrimônio em renda variável, é você ter pelo menos aí cerca de 10 a 5%, ou se possível até menos que 5% em cada empresa, em cada ação. E aí sim você vai estar diversificado de fato. Eu costumo falar que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso aqui é uma frase muito importante do mercado que reflete que você nunca deve ter todo o seu ativo, todo o seu patrimônio em um único lugar, caso de uma única ação ou somente em ações. Falar aqui, quando você vai investir em ações, não abandone a renda fixa. Tem ali seu tesouro direto, tem ali um CDB ainda e com o tempo você vai adaptando a sua carteira. Pode estar comprando ações, você pode ter ETF, você pode ter fundo imobiliário, investimento no exterior, ouro, dólar, você pode ter vários ativos na sua carteira para você estar diversificando e quanto mais ativos e ativos de qualidade, melhor, porque você vai estar diluindo esse risco de você perder todo o seu patrimônio se uma única empresa ou se duas empresas quebrarem por completo. Então existe esse gráfico aqui, eu gosto bastante de falar ele. Esse gráfico mostra quanto a sua carteira ela vai diminuindo o seu risco conforme você aumenta a quantidade de ativos. Então a maior segurança do investidor é você diversificar o seu patrimônio. Nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, ele fala exatamente isso, que é a diferença de você ter um risco não sistemático para o risco sistemático. Então o risco sistemático é no caso de acontecer coisas que não tem como você controlar, tem como o mercado controlar e você vai perder seu patrimônio de qualquer jeito. Mas o risco não sistemático, você tem que entender que é um risco totalmente existente quando você tem poucos ativos. E quanto mais ativos você tiver na sua carteira, isso vai acabar diluindo o risco da sua carteira e a chance de você perder seu patrimônio é muito menor por conta disso. Então eu recomendo muito que você tenha pelo menos aí entre 15 a 20 ativos na sua carteira para você estar bem diluído de fato. Quarto passo e último passo que você tem que entender, você tem que estudar muito sobre o assunto antes de você começar a investir. Sério, as ações, qualquer ativo na bolsa de valores precisa de muito estudo, muito acompanhamento. Não adianta você querer de primeira já comprar várias ações, vários ativos, sair colocando tudo na sua carteira, sair, digamos, colocando todo o seu dinheiro sem você entender o mínimo ou o básico, né? Pelo menos você já tem o básico agora que eu expliquei para você, mas entender mais a fundo que investimento em ação não é algo que você aprende em um único dia ou você aprende em uma semana. Eu sou uma pessoa que estudo isso há 3 anos e até hoje continuo aprendendo uma coisa diferente a cada dia que eu vou me aprofundando nisso. Então é muito importante que você continue o seu estudo. Nossa, Lucas, você tem que fazer uma faculdade, vai ter que ficar estudando igual louco. Não, você vai poder estudar, digamos, um pouquinho por semana, um pouquinho talvez por dia, se você tiver mais tempo, ou se você estudar pelo menos um pouquinho por mês, né, a cada 30 dias, você estudar o básico, ou você estudar pelo menos os ativos que você está investindo, já é algo muito importante, porque conhecimento é algo muito importante e vai te dar muita segurança na hora de investir corretamente. Então estudo, galera, estudo você tem que ter para você investir em ações, é algo fundamental. Mas Lucas, por que então estudar se é tão importante é o último passo? Porque agora, amigão, você já começou a investir, né? Você já seguiu todos os passos e você já começou a investir de fato. Então agora não tem mais volta. Quando você começa a investir de fato, você tem uma obrigação com você mesmo de estudar, de aprender e se aprofundar cada vez mais, porque isso é libertador, tá? O estudo é libertador, o conhecimento é muito importante para você te dar mais tranquilidade nos seus investimentos. Costumo falar que só o estudo ele te dá essa confiança, porque a confiança ela é conforto, o conforto ele é segurança e a segurança, claro, é saber o que você está fazendo ao investir na renda variável. Então quanto mais conhecimento, mais fácil isso vai se tornar para você e mais tranquilo vai ser os seus investimentos no futuro. Então estude e isso é muito importante. Então galera, pelo vídeo de hoje foi isso, muito obrigado, espero que tenham gostado desse guia básico para você começar a investir em ações. Eu acho que foi muito esclarecedor, falei bastante coisa aqui. E é claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar aqui um comentário o que você achou, se você quer agregar com mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui talvez. Muito obrigado então, valeu, até o próximo vídeo. Fui!